Olá, este é um podcast sobre o filme Os Vingadores, filme norte-americano do ano de 2012 e o primeiro filme da franquia Os Vingadores, que se iniciou em 2012 e terminou no ano de 2019 com o filme Os Vingadores Ultimato. O filme Os Vingadores teve direção de Joss Whedon, com produção de Kevin Feige e roteiro também do diretor Joss Whedon. O filme Os Vingadores teve distribuição da Walt Disney Pictures com produção executiva da Marvel Studios. O filme teve lançamento no dia 11 de abril de 2012 nos Estados Unidos e chegou aos cinemas brasileiros no dia 27 de abril de 2012. O filme Os Vingadores teve um orçamento de 220 milhões de dólares com uma bilheteria de 1,5 bilhão de dólares, ou seja, o filme ele foi muito caro, ele foi até mais caro do que o filme Titanic de 1997, que custou 200 milhões de dólares e que teve uma bilheteria de mais de 2 bilhões de dólares, né? Aqui no caso, o filme Os Vingadores, ele custou mais caro que o filme Titanic, mas a bilheteria foi menor, com 500 milhões de dólares de diferença, o que assim, não é tanto se você fazer um comparativo da bilheteria de um para o outro. Porque o filme Vingadores, assim como a grande maioria dos filmes de super-heróis, geralmente são mais caros que filmes de drama, os famosos filmes tradicionais de Hollywood, porque esses filmes de super-heróis, eles envolvem uma produção gigantesca, infinitos efeitos visuais especiais, sonoros, enfim. Tecnologia de ponta, de última, né? Então, isso acaba fazendo com que o orçamento do filme acabe ficando caro. Fora o salário do elenco, do pessoal que está trabalhando na equipe, direção, os roteiristas e tudo mais, né? Então, tudo isso soma o orçamento do filme, né? Mas valeu a pena, porque o filme Os Vingadores, ele visualmente falando, ele tem uma produção impecável. Aqui o Joss Whedon, ele teve uma direção espetacular. O enredo também muito bom, né? Com a trilha sonora assim viciante e as atuações do elenco como todo também estão muito boas, né? O filme aqui ele não deixou a desejar em nada. Um dos melhores filmes do ano de 2012, sem sombra de dúvida, né? Com um elenco extremamente carismático, né? Eu acho que a junção desses fatores, o elenco carismático, a produção e direção impecável, o roteiro, a trilha sonora, a junção desses fatores é o que faz o filme ser o sucesso que foi, né? Fora que filmes de super-heróis, geralmente dentro das salas dos cinemas, envolve público, desde o infantil até o adulto, né? E isso me lembrou muito, falando agora de filmes de super-heróis em cinemas, antes de eu continuar aqui, seguindo com o roteiro desse podcast, um fato que eu gostaria aqui de estar relembrando, eu não sei se vocês souberam, né? Que isso foi por volta de 2019, se eu não me engano, que o Martin Scorsese criticou os filmes da Marvel, alegando que são parques temáticos, que não são cinemas de verdade, que são apenas parques de entretenimento. O que o Martin Scorsese é um dos melhores diretores de todos os tempos. Para mim é o segundo melhor, em primeiro lugar eu fico com Spielberg, não é novidade para ninguém. Mas assim, é um diretor respeitável, prestigiado, com grandes obras cinematográficas como Taxi Driver, de 76, Toro Indomável, de 80, Os Bons Companheiros, de 1990, Os Infiltrados, de 2006 e por aí vai, né? É um diretor que tem uma bagagem, assim, impecável na sua filmografia, né, como diretor. Mas, até mesmo um dos melhores diretores de todos os tempos, está apto a falhas, e uma falha dele foi citar e usar esse tipo de exemplo, uma forma de dizer que ele não gosta de filmes de super-heróis. Ele tem todo o direito de não gostar de filmes de super-heróis, até porque ele veio numa época, geração da década de 70, em que a grande maioria dos filmes era basicamente filme de drama, né? A década de 70 explorou muito a temática de filmes da máfia, como, por exemplo, O Poderoso Chefão, né? Que a partir dele meio que bombou, né? Esse gênero se popularizou bastante.
Eu já tinha filmes de máfia antes do Poderoso Chefão, como Bonnie e Clyde, como o Scarface de 32, que ganhou o remake em 83 com o Al Pacino, enfim. O que eu tô querendo dizer aqui, a partir do filme O Poderoso Chefão, é que os filmes sobre o mundo da máfia passaram a ser melhor valorizados, né? Mas eu já falei sobre O Poderoso Chefão, depois vão lá dar uma escutada no podcast. Voltando para os Vingadores e para o Martin Scorsese. Ele criticou os filmes da Marvel alegando ser parques temáticos, não são cinema de verdade. Isso por que ele falou isso? Porque nessa época, em 2019, que foi a época em que foi lançado o último filme da franquia Vingadores, que foi Vingadores Ultimato, nessa mesma época foi lançado, né? Ou era para ser estreado na época, enfim, não peguei as datas direito, o filme O Irlandês, com o Al Pacino, com o Joey Pesci, com o Robert De Niro, com direção do Martin Scorsese, claro. E o filme irlandês acabou tendo que ser produzido e exibido pela Netflix, porque o filme dele não teve grande espaço para exibição nos cinemas, porque a maioria das salas de cinema estavam tudo ocupadas passando Os Vingadores Ultimato. Por quê? É aquela história, quanto mais público para ver um filme, maior vai ser a quantidade de salas de cinema para exibir aquele filme para poder atender a demanda do público, né? Tipo, vamos supor, a gente tem 5 salas no cinema. E aí, nós temos 1.200 pessoas para assistir, que querem assistir Vingadores Ultimato. Nós temos 100 que querem ver o filme irlandês, exposição. Qual dos dois filmes vocês acham que, com a quantidade de gente dessa, os cinemas, em geral, vão dar prioridade? Vão dar prioridade para o filme que o público que tem a maior quantidade de gente querendo ver. Ou seja, no caso de 5 salas, uma ficaria para o irlandês e 4 para os Vingadores, né? Óbvio, para conseguir atender a demanda daquele público, que é maior, né? Então, isso é óbvio, né? E o Martin Scorsese não levou isso em consideração. Que não é só uma questão dos cinemas, assim, uma preferência do dono do cinema exibir filmes de super-heróis, não é essa. É a questão de atender a demanda do público. Se tem mais gente querendo ver aquele filme, mais salas de cinema estarão exibindo aquele filme para poder atender a demanda, é questão de demanda, né? E ele colocou isso de uma forma que quem gosta querendo dizer, tipo, a pessoa que gosta de filmes de drama, os famosos filmes cabeça, filme reflexivo, são pessoas que têm gosto pessoal para cinema muito melhor do que quem gosta de super-herói, mas eu acho que assim, gosto é que nem fiofó, né? Cada um tem o seu. Eu acho que é uma questão até de respeitar a preferência do público, porque pensa comigo, como eu já falei, filmes de super-heróis, principalmente os Vingadores, o público vai desde as criancinhas até os adultos mais velhos, ou seja, filmes já tipo os filmes que o Martin Scorsese gosta de fazer, já é um público de 25 anos para cima. É claro, pode ter gente com menos disso assistindo, mas ainda assim já é um público mais adulto, juvenil adulto, não é criança, adolescente, entendeu? E, geralmente filmes que tem criança querendo ir assistir no cinema são geralmente filmes que tem mais bilheteria, né? Porque são filmes que conseguem atingir a linguagem daquele público-alvo e mostrar para aquele mesmo público uma história interessante, né? Basicamente isso. Ele fez esse argumento sobre a questão dos filmes de super-herói. Ele não colocou isso como uma opinião pessoal, tipo, eu não gosto de filme de super-herói, não. Ele meio que impôs um ideal de que essa é a verdade absoluta, de que os filmes de super-heróis são cinema. E são cinema, sim. Há várias formas de fazer cinema. Tanto é que há vários gêneros no cinema. Nós temos filmes de comédia, ação, terror, romance, suspense, ou seja, tem gosto pessoal para todos esses gêneros. Não é tipo só os filmes de drama prestam e o resto que se dá. Não. Até mesmo o gênero do terror, que é um gênero bastante menosprezado no cinema, né? Muita gente menospreza, tanto é até a própria Academia do Oscar, ela meio que ignora os filmes de terror, mas ainda assim, tem muitos filmes de terror bons, como o Iluminado, de 1980, tem Halloween, de 78, né? Carrie Estrange, de 76, enfim, entre tantos outros. É claro, tem alguns antigos que são extremamente apelativos, mas eu não vou entrar em
em detalhe agora, principalmente filmes sobrenatural, terror. Esses eu pessoalmente não gosto muito, porque eu acho eles muito apelativos, né? Eu sei que você vai falar, porque você tem um medinho também, mas eles são muito apelativos. Prefiro filme de terror psicológico, ele já conta uma história mais rica, e ele não se preocupa em dar medo em você, em te deixar assustado, ele se preocupa em te contar uma história de uma forma mais sombria, né? Que é o caso de O Iluminado. Eu ainda pretendo falar sobre esse filme, né? Tem filmes de suspense com pegada de terror, que é o caso do Silêncio dos Inocentes, né? Que é considerado o primeiro filme de terror a ganhar o principal prêmio da Academia, que foi o de melhor filme, né? Tem o Tubarão, também de 75, do Spielberg, né? Que não levou ao Oscar, mas é lembrado até hoje, enfim. Enfim, tá vendo? Como até mesmo do gênero do terror, que é um gênero menosprezado por muitos, eu acabei de citar alguns filmes que são muito bons. Então, tem tem é, tem escolha pra tudo, né? Você tem gosto pra tudo, romance mesmo, comédia, até filmes de comédia pastelão, filme do Adam Sandler, por exemplo, todo mundo menospreza porque é o Adam Sandler. Ele tem filmes muito interessantes, como se fosse a primeira vez de 2004, né? Que é uma história simplesmente sensacional, uma história muito deliciosa. Eu, inclusive, já falei sobre esse filme também, depois vamos lá dar uma conferida, mas enfim. Continuando, a opinião do Martin Scorsese aqui, ela tá um pouco equivocada, porque há gostos para todo... Há gostos e gostos, né? Tem gosto para todo mundo no cinema. Eu posso gostar de Vingadores. Eu gostei de Vingadores. Eu tinha um certo preconceito tempo atrás, não vou negar. Eu acho que já teve até alguns podcasts, eu não me lembro qual agora, que eu até dei uns pitacos em filme de super-herói, mas eu sempre elogiei que a produção é impecável. Mas eu gostei do filme do Vingadores, gostei, adorei, me surpreendi quando eu vi. Eu gosto de Os Poderosos Chefão, que é um filme totalmente o extremo oposto. Gostei, adorei, meu melhor filme. É claro que entre Os Vingadores e O Poderoso Chefão, eu prefiro O Poderoso Chefão, porque pra mim é o melhor filme de todos os tempos, O Poderoso Chefão. Mas Os Vingadores, pra mim, no quesito de super-heróis, pra mim é um dos melhores filmes também. Como gosto pessoal, eu fico sempre com O Poderoso Chefão. Não importa o filme que vocês me botaram no comparativo, mas isso não tem a ver com menosprezar. Eu não menosprezo Vingadores pra enaltecer O Poderoso Chefão. Cada um é bom à sua maneira. São histórias completamente diferentes, público-alvo diferente, enfim, você tem que saber separar as coisas, mas enfim. Agora vamos ao elenco do filme Os Vingadores, de 2012. No elenco nós temos o Robert Downey Jr. como Tony Stark / Homem de Ferro, né? Um dos principais Vingadores para mim, o mais carismático de todos, né? Ele tem uma linguagem corporal e verbal muito boa, ele tem sacadas rápidas, ele pensa rápido, ele age de acordo com a sua razão e a sua emoção ao mesmo tempo. É simplesmente sensacional. Ele possui uma armadura eletromecânica feita por ele mesmo. Ele é um gênio da informática, de tecnologia em geral. Ele é um gênio nesse departamento, né? Tanto é que aquela armadura dele é à frente do seu tempo, né? Convenhamos, né? Personagem extremamente carismático. E eu gosto muito de uma cena em que ele e o Capitão América, que é interpretado pelo Chris Evans, eles estão discutindo, né? Quando eles se reúnem, né, para poder salvar o universo. Aí tem uma parte que o Capitão América fala assim: você, Tony, é um homem grande de armadura. Sem isso, você é o quê? Tipo, sem a sua armadura, você é o quê? Aí ele fala assim: gênio, bilionário, playboy, filântropo. Nossa, ele deu um turn off for what no Capitão América, sensacional. O Capitão América também é outro personagem muito carismático, muito bom. Como eu já falei, interpretado pelo Chris Evans, além de Capitão América, seu nome também é Steve Rogers, que foi um veterano da Segunda Guerra Mundial, que foi aprimorado fisicamente através de um soro experimental, e ele acabou, depois disso, sendo congelado antes de acordar no mundo moderno. Isso me lembrou muito aquela novela Tempo Não Para, de 2018, da Rede Globo, dos congelados, que eles são congelados num iceberg, tipo Titanic, né? O navio afunda, ele fica congelado na pele em 1886 e acorda em 2018. Esse tipo de sinopse é mais aceitável em filmes, porque filme você pode viajar na maionese que é filme, né? Não tem problema. Mas para novela, que geralmente ela tem que ter uma linguagem um pouquinho mais realística, para mim não pegou muito não. A novela é boa, mas assim, teve muitas falhas, principalmente nesse quesito. Por ser novela, tem que retratar melhor a realidade, mas enfim, eu não vou entrar em detalhes.
Capitão América aqui também é outro personagem muito bom. Ele tem uma força enorme. Ele tem ele usa um escudo, né? O uniforme dele também muito bom. Sim, é um personagem assim completo. No filme nós também temos o ator Mark Ruffalo como Bruce Banner barra Hulk. O Bruce Banner é um cientista gênio que, por conta da excessiva exposição à radiação gama, ele acabou se transformando em um monstro quando enfurecido ou agitado, né? No icônico Hulk, né? Aquele grandalhão verde, né? Tanto é que é assim que o pessoal fica se referindo a ele o tempo todo no filme. O cara grande, o grandalhão, o verde, não sei o quê. Tem uma cena que ele se transforma na frente da Viúva Negra, que é a Scarlett Johansson, e aí ela sai correndo atrás dele. Não, ela corre dele, ele corre atrás dela, né? Porque quando ele se transforma, ele meio que perde a razão, ele vira uma fera, né? Vamos dizer assim, depois ele volta à sua forma normal de Mark Ruffalo. Outro personagem aqui extremamente importante, né, para o universo dos Vingadores e da própria Marvel em si, né? Enfim, continuando, no filme nós também temos Chris Hemsworth como Thor, né, o icônico Thor, que é o príncipe herdeiro de Asgard, que é um reino fictício do universo da Marvel, né, e dos Vingadores, né? Ele tem uma espécie de machado que ele usa como arma, né? Para os seus combates. Ele também tem uma capa voadora, né? Ele voa também, né? É o Thor, né? Não tem nem o que falar. No filme nós também temos Scarlett Johansson como Natasha Romanoff barra Viúva Negra. Ela é uma espiã altamente treinada trabalhando para a S.H.I.E.L.D. Que a S.H.I.E.L.D. é vamos colocar assim, uma espécie de empresa que trabalha em prol da paz mundial, de manter a paz mundial, paz no universo, né? Vamos dizer assim, e impedir ataques de possíveis inimigos que queiram desestabilizar a paz no universo. O universo já não tem paz, né? Porque tem tanto crime e violência. Aí essa empresa é meio que para isso, para poder, vamos dizer assim, fazer o trabalho direito que a polícia não faz. Enfim. E agora voltando aqui para a Viúva Negra, personagem da Scarlett Johansson, é uma personagem extremamente carismática, luta pra caramba, né? Mulherão, né? Vamos dizer assim, né? Extremamente inteligente, né? Ela pensa rápido, ela age rápido. Ela, assim, é sagaz, feroz, né? É uma personagem que a gente rasga elogios. Inclusive, o filme Viúva Negra, que foi lançado ano passado, ele retrata muito bem a infância e adolescência barra início da fase adulta dela e de todas as coisas que ela passou durante esse período da adolescência para a fase adulta, né? Enfim, ela sofreu bastante. Tanto é que no filme A Era de Ultron, 2015, tem uma conversa dela com o Hulk, que ela fala pro Hulk que ela tem um momento assim meio romântico com o Hulk, né? Ele fala assim, a gente não tem futuro, eu não posso nem ter filhos, porque tipo, ele fica se transformando naquele monstro, aquela coisa toda. E ela falou, eu também não posso. Na época em que eu fui treinada no Red Room, que é o quarto vermelho, né? Uma coisa assim, que era um quarto em que várias mulheres eram chamadas de viúva negra, né? Que elas trabalhavam, né? Que elas eram treinadas, né? Para fazer tudo que os caras lá, os chefão queriam. Ela precisou passar por uma espécie de ritual. E nesse ritual, o que era feito? Basicamente, era retirado o útero das mulheres. Ou seja, era esterilizado. Passava por uma histerectomia, que é basicamente um procedimento que é retirado o útero da mulher, porque uma vez retirado o útero, eles não precisariam se preocupar com TPM, com gravidez, com essas coisas hormonais que toda mulher tem por conta deste pequeno órgão, né? Vamos dizer assim, né? É pra já, tipo, a gente não quer saber de mulher com TPM, mulher grávida, mulher com os hormônios à flor da pele, vamos tirar esse óculos. Entendeu? É basicamente isso. Triste, né? Porque, tipo, ela não teve nem a opção de querer ser mãe ou não. Eles simplesmente tiraram esse poder de escolha dela e pronto. E dane-se, você vai ser o que a gente quiser. Só que ela se revoltou com o sistema que ela foi criada, fugiu e o resto vocês assistam o filme Viúva Negra para descobrir, né? Continuando no elenco, nós também temos o Jeremy Renner como Clint Barton barra Gavião Arqueiro. É um mestre arqueiro trabalhando como agente da S.H.I.E.L.D., né?
É um personagem, ele tem ali durante uma parte do filme, ele tem a sua mente manipulada através do poder tem tipo um taco assim, né? Que o personagem Locke, interpretado pelo Tom Hiddleston, coloca nele para ele se transformar em um subordinado dele Locke, né? E o Locke é irmão adotivo do Thor, para quem não sabe, né? Quem viu o filme sabe. E ele tem muita inveja do Thor, né? Por o Thor ser muito poderoso, por as pessoas gostarem do Thor, aquela coisa toda, né? Ele é muito revoltado, tem muita inveja e ciúme do irmão. E é por isso que ele decide roubar uma fonte de energia, né? Que está sob proteção da SHIELD, com o objetivo de se tornar mais poderoso que o próprio irmão e o restante dos Vingadores, e ter o poder de manter o universo como está ou destruí-lo de vez nas suas mãos e todos temerem a ele, respeitá-lo e se ajoelharem diante dele. Tanto é que tem uma cena em que ele está lá invadindo a cidade, ele assusta a população da cidade, ele exige que todos se ajoelhem perante ele, né, para ele se sentir por cima da carne seca, vamos dizer assim, né. Isso é um escroto. E no filme nós também temos aqui, fechando o elenco, Samuel L. Jackson como Nick Fury, que é o diretor da SHIELD. Ele decide reunir todos os Vingadores quando a fonte de energia que a SHIELD tinha sob proteção é roubada do Loki, né? Aí ele decide juntar todos os Vingadores para recuperar essa fonte de energia, né? Personagem extremamente carismático, Samuel L. Jackson aqui, inclusive foi Samuel L. Jackson trabalhou em 2 filmes em 2012, né? Além dos Vingadores, também teve o Django Livre, né? Do Quentin Tarantino. E, enfim. Agora vamos ao meu top 15 de melhores cenas do filme Vingadores de 2012. Vamos lá. Em 15º lugar, eu fico com a cena em que o Loki é resgatado e preso na cela de segurança máxima, né? Em determinada parte do filme, ele acaba sendo resgatado, sendo pego, né, pelos Vingadores, e é colocado numa cela de segurança máxima que foi feita como prisão para o Hulk, né? Porque ele é muito forte, então aquela cela ela é tão forte, que mesmo o Hulk, com toda a sua força, não consegue destruir aquela cela, que ela foi feita de um material muito consistente, né? E tem uma parte que o Loki consegue fugir dali e ainda prender o irmão Thor, né? Só que o Thor consegue fugir dali, né? É simplesmente sensacional. Inclusive o Loki ele mata um dos agentes da SHIELD, e a morte desse agente da SHIELD é que faz os Vingadores decidirem se reunir para valer, para poder resgatar a fonte de energia roubada pelo Loki, porque até então eles estavam se desentendendo muito, um querendo inflar o seu ego perante o outro, né? E isso é principalmente realçado na discussão que o Tony tem com o Capitão América, né? Como eu já falei, o gênio, a famosa parte do gênio, bilionário, filântropo e playboy. Continuando, em 14º lugar, eu fico com a cena em que o Conselho da SHIELD decide lançar um míssil em Manhattan. A essa altura do campeonato, os Vingadores já estão em Nova York, destruindo a cidade toda, lutando contra o Loki e seu exército, né? Para poder resgatar a fonte de energia, né? E aí o que acontece? Nisso, a SHIELD acaba vendo toda a destruição em Nova York que eles estão fazendo. Aí eles decidem, quer saber? A gente vai lançar um míssil em Manhattan e acabar com essa putaria toda. O Nick, né, o diretor, ele fala assim, não, gente, calma, espera um pouco, eles vão conseguir, só que eles não querem nem saber. Só que do que o míssil é lançado, os Vingadores já ficam logo sabendo disso, né? E aí é que o Tony tem uma atitude muito nobre que eu já vou falar logo mais a seguir. Em 13º lugar, eu fico com a cena em que a Natasha resgata Barton e tira dele o poder que Tesseract, que é a fonte de energia, da mente dele, né? Porque o Loki encostou um negócio no Barton e aí o Barton passou a obedecer tudo que o Loki mandava, né? E também, inclusive, virar inimigo dos Vingadores, né? Só que aí a Natasha consegue resgatar ele e fazer ele voltar a si, né? Tirar aquele poder dele. Essa cena em que ele cai na real de que ele estava sendo manipulado pelo Loki é sensacional. A partir daí ele fica de vez junto com os Vingadores.
Em 12º lugar, eu fico com a cena que a Natasha vai até a Índia atrás de Banner. Isso é a pedido do Nick, para que o Nick pede para a Natasha para ela ir até a Índia para poder fazer o Bruce Banner voltar, né, para os Estados Unidos e ajudá-los, né, ele, a Shield, né, junto com os outros Vingadores, a recuperar o Tesseract, né. E a conversa que ela tem com o Banner é muito boa. O Banner mostra o seu medo em relação a se transformar em Hulk durante essa missão de resgate ao Tesseract, né? Enfim, é uma conversa sensacional. Em 11º lugar, eu fico com a cena em que o agente Phil Coulson vai até Tony Stark para falar sobre o rapto de Tesseract. Tony está com sua namorada, a Mr. Potts, né, que é interpretada pela Gilbert Patron, e ele acaba atrapalhando o momento de romance entre os dois, né? Para poder falar sobre o rapto dessa fonte de energia e pede para que ele se junte com a Shield e os outros Vingadores para poder, né, recuperar essa fonte de energia que pode destruir o universo, porque tá na mão do Loki. O Loki é uma pessoa muito ruim, né? A princípio ele não quer, mas ele acaba sendo convencido a ir até lá. Aí até a Shield ver qual é o plano para resgatar o Tesseract. Agora vamos ao nosso top 10 de melhores cenas. Em 10º lugar, ficou a cena em que o Nick decide reunir os Vingadores para recuperar Tesseract e impedir que Loki destrua o universo. Isso é logo depois que o Loki consegue roubar, né, a fonte de energia e fugir junto com seus aliados, né? Tem uma perseguição de carro e tudo, mas o Nick e o seu pessoal não conseguem resgatar a fonte de energia. Em 9º lugar, eu fico com a cena em que o Tony deduz que Loki quer chamar a atenção das pessoas. Isso já é no 3º ato do filme, perto do clímax, né? Que é quando ele percebe que tudo que o Loki faz é em função de chamar a atenção das pessoas para que as pessoas o venerem ou vangloriem, né? E ele percebe isso por conta própria. Ele acaba deduzindo, chegando nessa conclusão de que o Loki vai querer um embate na frente de milhares de pessoas, né? Para que elas vejam o poder que ele tem, né? Ou seja, um babaca. Em 8º lugar, eu fico com a cena em que o Homem de Ferro e o Thor se enfrentam quando o Thor conversa com o Loki. Isso é depois que o Loki, né? Ele tá com a fonte de energia. O Thor, essa altura já não tá mais. O Thor encontra ele, né? Os dois conversam. O Homem de Ferro pensa que o Loki vai fugir, que o Thor tá cobertando o Loki. E o Homem de Ferro quer impedir isso, né? O Tony. E ele e o Thor acabam tendo uma luta épica e muito boa. Muito interessante, né? Só que o Thor quer fazer o Loki rever os conceitos dele e impedir o irmão adotivo de fazer uma besteira, né? E é nessa conversa que a gente percebe o quanto de inveja e ciúme que o Loki tem do Thor, né? Enfim. Em 7º lugar, eu fico com a cena em que o Banner se transforma em Hulk e Natasha foge dele. Eu já falei dessa cena, né? Isso é perto do meio do filme, né? E é uma cena também, uma sequência simplesmente sensacional. Só que pra sorte dela, ela consegue fugir dele. Aí o Capitão América tá lá, né? Tentando lutar. Tá lá lutando com o exército do Loki, né? E o Tony pega, sabe, o míssil que eu falei, que a Shield decidiu lançar para destruir de vez a Nova York. Então, o Tony decide levar o míssil para o espaço, né? Para explodir no espaço, não explodir em Nova York, salvar a humanidade, né? E enquanto o Capitão América tá lutando lá com o exército do Loki, né? Com um monte de robô. E o Tony tá levando o míssil lá pro espaço, a Natasha tá fugindo do Hulk. E aí depois o Hulk se mete em várias confusões, né? Ele sai correndo pela cidade, passando destruição. E quase atrapalha esse momento do Capitão América com o Tony, porque o Capitão América ele tem que ficar de olho numa alavanca para poder levantar, para poder dar mais energia para a armadura do Tony, né? Senão vai perder bateria, né? Vamos dizer assim, e ele vai acabar caindo e morrendo e aí vai dar tudo errado. Mas depois o Hulk consegue se controlar e acaba se unindo aos Vingadores, ao resto da turma dos Vingadores.
Em sexto lugar, eu fico com a cena em que Locke rouba Tesseract, que é a fonte de energia de Nick, no centro de pesquisa. Isso é logo a cena inicial, os momentos iniciais do filme, né? Porque é a partir daí, né, que o filme se inicia pra valer. Lembram? Eu não sei que podcast que eu falei. Não sei se foi de psicose. Que eu falei que todo filme tem o seu começo, meio e fim. E que entre o primeiro ato e o ato do meio do filme, tem um acontecimento que é o que dá gancho pro filme, né? Às vezes o que dá gancho pro filme tá perto do terceiro ato. Mas aqui no caso, o momento que dá gancho pro filme começar pra valer, tipo, a partir desse acontecimento é que se engloba todo o filme, é logo no começo, que é o sequestro de Tesseract, né? Enfim. Agora, nosso top 5. Em quinto lugar, eu fico com a cena em que o Tony e o Steve, né, o Capitão América, discutem durante a reunião de Nick com os Vingadores. Eu já falei dessa cena, né? A icônica cena do gênio bilionário playboy filântropo, né? O Tony Stark de assim, modesto, ele não tem nada, né? Mas a gente ama isso nele. Em quarto lugar, eu fico com a cena em que os Vingadores decidem se unir após Loki matar o agente Phil Coulson. Eu também já falei sobre isso, né? Porque até esse momento, antes do momento da morte do Phil, tava todo mundo, um querendo inflar o seu ego em cima do outro, né? Eles conversavam e não chegava a lugar nenhum. A missão de resgatar a fonte de energia não ia para lugar nenhum, porque era um querendo se impor em cima do outro. Só que aí todos decidem lutar ali no mesmo nível, né? Tipo, baixar a guarda, baixar o nível de arrogância de todo mundo, né? Abaixar um pouco o ego a partir do momento em que o Phil Coulson é morto pelo Loki. Eles percebem que a parada é muito mais séria, né? Eles param de pensar cada um em si mesmo para focar no salvamento da humanidade, né? Porque o Loki está disposto a tudo. Enfim, agora o nosso top 3. Em terceiro lugar, eu fico assim que a Natasha consegue fechar o portal e todo o exército alienígena é destruído. Essa cena já é perto do fim, né? Óbvio. O portal é aberto por conta justamente da fonte de energia, o Tesseract, né? E através desse portal que o exército do Loki, vindo do espaço, consegue entrar no planeta Terra, né? E causar destruição por onde passa, né? Nós temos várias cenas de luta épicas nesse filme, né? Logo de cara. E lá perto do fim do filme, né, a Natasha, com a ajuda de um cara lá que tava projetando tudo pro Loki, consegue fechar esse portal. E todo o exército alienígena de robô lá do Loki acaba morrendo. E o Loki vê a sua derrota ali, naquele momento. Ele ainda luta mais um pouco lá com o Homem de Ferro e tudo. Só que ele acaba perdendo a luta. Tanto pro Homem de Ferro quanto pro irmão adotivo dele, né, o Thor. Né? Enfim, essa cena também é sensacional. Em segundo lugar, eu fico com a cena em que o Tony leva o míssil para o espaço, com o portal aberto ainda, para impedir a explosão do míssil em Manhattan. Essa cena também é sensacional. Ele acaba sendo resgatado pelo Capitão América e pelo Hulk lá no fim do filme, né? Também pelo Thor, né? Os três conseguem resgatar ele, né? Quando eles percebem que o Thor percebe que o Tony ele não tá voltando pro planeta Terra assim, por vontade, quando na verdade ele tá caindo, aí ele consegue ir lá pegar ele a tempo, né? E os outros dois ajudam ele e tudo, só que aí o Tony consegue acordar para sair todo mundo, o Tony sobrevive. E ele só teve um desmaio, porque a bateria da armadura dele acabou, né? Quando ele levou o míssil para explodir no espaço. E aí, quando ele acorda, ele fala assim, por favor, gente, não me diga que ninguém beijou minha boca. Né? É sensacional. Ele não perde o tom irônico e debochado nem no momento desse. É por isso que, pra mim, é um dos melhores, se não o melhor personagem dos Vingadores, é o Tony, até pelo seu humor, pelo seu carisma. Pra mim, a melhor cena de todas do filme, em primeiro lugar, eu fico com a cena em que os Vingadores se reúnem para enfrentar Loki e seu exército. Isso já é no terceiro ato do filme, né? Que tem toda aquela destruição por Manhattan, né? Sequência simplesmente sensacional. Esse filme é cheio de efeitos visuais, sonoros, especiais, assim, de deixar a gente com o queixo caído. Tem muita gente que acha datado? Tem, mas para mim o filme ele é muito bem filmado, construído. É claro que mais de 90% dessas cenas de luta e batalha
dos Vingadores é feita em tela verde, né? Mas isso não tira a produção eficaz e excelente, né? Dá trabalho para fazer. Quem sabe, faz. Dá trabalho? Dá. Mas se sabe fazer, vai fazer direito. Enfim, agora vamos aqui rapidamente a algumas curiosidades do filme Os Vingadores. Para quem não sabe, Edward Norton era a escolha oficial para poder fazer de novo seu personagem Hulk no filme. Mas as negociações entre ele e a Marvel Studios não deram certo. E aí, no fim das contas, o Edward Norton acabou sendo substituído pelo Mark Ruffalo, né? A nota oficial foi divulgada pelo Edward Norton para a imprensa, né? Na época. Para quem não sabe também, rumores chegaram a ser ditos de que o Joaquin Phoenix, o Coringa, né? Seria um possível candidato ao personagem Hulk na época, né? Para quem não sabe também, o Novo México ele foi escolhido como uma das locações principais devido a um incentivo de 25% de descontos nas taxas que foram oferecidas pelo governo do local, olha só. E para quem não sabe também, o ator Jeremy Renner, ele fez aulas de arco e flecha para poder dar vida ao seu personagem, o Gavião Arqueiro. Para quem não sabe também, Mark Ruffalo usou um traje de captura de movimentos durante todas as filmagens do personagem dele, de forma de que ele próprio pudesse interpretar o Hulk. Depois vocês vão na internet procurar como foi feito os Vingadores, bastidores, pick-off, behind the scenes, que vocês vão ver, é simplesmente sensacional a forma que eles conseguem dar vida a personagens assim tão robustos e grandes, né? O mesmo se aplica ao Thanos, né? Mas inclusive o personagem do Thanos, né, que é o principal vilão dos Vingadores, o principal oponente e um dos maiores vilões, se não o maior vilão do universo Marvel, ele aparece nas cenas pós-créditos do Vingadores 2012. Depois ele aparece nas cenas pós-créditos de Vingadores Era de Ultron 2015. Mas ele só ganha participação efetiva a partir do filme 3, né? O Vingadores A Guerra Infinita, de 2018. E nos Vingadores 2019, que é o Ultimato, vão lá e assistam para ver o que acontece com ele. Enfim, continuando. Para quem não sabe também, acho que essa altura do campeonato todo mundo já sabe, a estreia do filme Dos Vingadores nos Estados Unidos foi a maior da história, desbancando o filme Harry Potter e as Relíquias da Morte, parte 2, 2011, arrecadando mais de 200 milhões de dólares. O filme, internacionalmente, né, mundialmente, mais de 1,5 bilhão de dólares, como eu já falei, né, se tornando a terceira maior bilheteria de todos os tempos na época, atrás apenas de Avatar de 2009 e Titanic de 1997 do James Cameron. Tem podcast de Titanic aqui no canal, depois vão lá dar uma conferida. Tá longo? Tá, mas o filme vale a pena. Para quem não sabe, o longa, né, Os Vingadores, foi só ultrapassado em 2015 por Jurassic World, se tornando a quarta maior bilheteria da época. E, para quem não sabe também, logo na primeira semana de estreia, o filme arrecadou só aqui no Brasil mais de 21 milhões de reais e no Reino Unido mais de 178 milhões de dólares. Ou seja, o filme, sucesso, por onde passou, foi sucesso garantido, né? E depois os caras ainda ficam contando vantagem com a bilheteria dos 10 mandamentos, né? Depois descobriu-se que boa parte daquela bilheteria dos filmes dos 10 mandamentos veio da igreja, né? Tipo, foi tudo a questão do boca a boca mesmo, pra querer fazer o povo ir no cinema, né? Porque, inclusive, eu assisti esse filme dos 10 mandamentos no cinema, a sala não estava lotada do jeito que eles passaram na TV, passou que era o filme do ano, que era o Homem-Aranha, né? Todo mundo querendo ver, encher na sala do cinema, não foi nada disso. Eles pagaram por vários assentos, né? Você chega lá e não tem ninguém, né? Eles compram para poder dar aumentar o hype do filme, né? Mas eu acho que o tipo de promoção que se faz de um produto seu, tipo, pagando em vez de deixar acontecer genuinamente, não é legal. Isso é muito... Sabe quem faz isso?
A cantora Anitta, ela paga por várias apresentações de programas de TV, participação em eventos e tudo mais. Boa parte ali é pago, só que ela dá a entender que é uma coisa genuína, tipo, que ela chegou num patamar muito alto, carreira internacional, mas não é nada disso, não tem carreira internacional. Quem sabe um dia eu ainda grave um podcast falando mais sobre o universo da música, como funciona tudo, mas é basicamente isso. Esse negócio de carreira internacional da Anitta é o ó. É o ó do Borogodó, é uma das fake news que o povo mais cai, né? É incrível, mas enfim, eu recomendo que vocês assistam dois filmes do Regis Tadeu. Um é Carreira Internacional da Anitta e o outro é Anitta vai morar nos Estados Unidos. Assistam esses dois filmes do Regis Tadeu para vocês verem, né? Não vou ficar falando aqui de cantor, então vamos continuar com o podcast dos Vingadores, né? E aqui, como última curiosidade, né, para quem não sabe, os agregadores de revisão do famosíssimo site Rotten Tomatoes deram um índice de aprovação de 92% para o filme Os Vingadores, com uma classificação média de 8 de 10, com base em uma agregação de 301 opiniões. Ou seja, o filme não foi só sucesso com o público, também foi sucesso de crítica, né? Que nem eu já falei, um filme muito bom, né? O filme ele é um espetáculo visual e sonoro excelentíssimo, né? O elenco aqui tá muito bom. E é isso aí, eu não tenho que dispensar. Nota 9 de 10 para Os Vingadores 2012. Vão lá, assistam, confiram. Filme excelente.